Boa noite, meu povo. Juntos outra vez para refletir sobre nossa vida, meditar desta feita sobre o tema livre-arbítrio. Essa expressão muito utilizada na nossa doutrina espírita. Antes, vamos orar, aquietando nossas mentes, serenando nosso espírito, pacificando nossa alma e elevando os pensamentos ao encontro do pensamento cósmico, do pensamento divino e dizer: Pai que estás em toda parte, glorificado e respeitado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é um reino de justiça, de entendimento e de amorosidade. Que seja feita a tua vontade. E tua vontade é que sejamos felizes e que saibamos evitar e ou administrar as dores da vida, as circunstâncias da vida. Dai-nos o pão de cada dia. Ou seja, o dinheiro para pagar nossas contas, viver com dignidade, prover a família. Mas dai-nos também o pão espiritual, que nos fortalece e que nos ajuda a vencer os tropeços da vida. Não te peço que me perdoe, para você não se ofende. Peço sim que me ensine o caminho do perdão. Este caminho que retira do peito as amarras da dor, as amarras da mágoa e dos ressentimentos e nos permite amar outra vez. Também não lhe peço que nos livre do mal. Peço sim que me ensine a ter bons pensamentos, a ter boas ações e dizer boas palavras. Desta forma, estaremos livres de todos os males. Que assim seja, Pai. Sobre o livre-arbítrio, gosto de começar lembrando que fomos criados espíritos simples e ignorantes. E quando estávamos como princípio inteligente, transitando no reino mineral, animal, chegando ao reino vegetal primeiro, depois animal. Chegando ao reino animal, começamos a atuar através dos instintos, das sensações, das intuições. Quando evoluímos e chegamos a seres hominais, com essa estrutura de inteligência e livre-arbítrio, duas ferramentas que o Pai deu a cada um de nós, com o objetivo da nossa evolução, principalmente moral e intelectual também, porque através do conhecimento vamos sim compreendendo melhor as leis universais de Deus. Usando o livre-arbítrio, há uma questão no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual, eu não sou boa de decorar, a numeração, os capítulos, os itens, que diz o seguinte, que nós temos total liberdade para escolher as nossas provas, as experiências que queremos viver. E se escolhemos experimentar uma vida, digamos assim, num ambiente hostil, num local onde existe, como está no Livro dos Espíritos, muitos malfeitores, naturalmente podemos receber esta influência e desaguar por um caminho difícil de provas duríssimas
onde podemos caminhar na estrada do mal. Porém, na nossa programação reencarnatória, somos orientados por bons espíritos que nos ajudam a definir as nossas escolhas. Ajudam, como também está no livro dos Espíritos, uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos da seguinte ordem: os espíritos influenciam nas nossas vidas? E a resposta foi sim, muito mais do que supondes. Mas isso não significa dizer que sejamos marionetes, joguetes nas mãos desses espíritos. Aqui somos influenciados pelos nossos pais, pelos amigos, mas não nos obriga a seguir a opinião deles nem as sugestões deles. As escolhas que fazemos são de responsabilidade nossa e tão somente nossa. Quantas vezes escolhemos provas tão difíceis na certeza de que vamos enfrentá-las e sucumbimos? As provas são diferentes de expiações. Vivemos num mundo de provas e expiações, caminhando já mais de 100 anos para o planeta se tornar um planeta de regeneração. Esta caminhada longínqua de 100 e tantos anos já está num patamar de grande melhoria. Vários espíritos nobres, elevados da condição moral, estão aqui reencarnados, influenciando outros tantos que não têm essa grandeza moral, para que evoluam nesta caminhada, que é a caminhada, que é a nossa destinação final, é sermos perfeitos e atingir a plenitude e a bem-querença dos grandes espíritos. Porém, esta perfeição total nunca iremos atingir, porque o universo está sempre evoluindo, crescendo, a divindade está sempre criando, e perfeito só mesmo Deus. Neste mundo, como iria dizendo, de provas e expiações, as expiações, diferente das provas, elas são impostas. As expiações são oportunidade de repararmos os erros cometidos. Porque em função das escolhas que fazemos, já disse isso aqui algumas vezes, nós vamos selando nosso destino. Nós vamos encontrando, inclusive, pessoas das quais precisamos da convivência, ou mesmo que passem pelas nossas vidas, para que tenhamos a chance do reajuste, do acerto de contas. Pedimos, muitas vezes, prova de virmos numa família conflitante, porque esses membros da família tiveram, em vidas passadas, relações conosco não muito nobres. Mas para essa programação reencarnatória é necessário uma alquimia tão grande. E desta semana eu dizia a Sandra: papai, Sandra é minha irmã, já deve estar na hora de retornar. Sandra disse: não, deixa ele lá esperando a gente chegar para nos mostrar os caminhos da evolução no outro plano. Então, essa arrumação para esperar ou não por nós, para haver esses encontros que permitam os nossos ajustes, envolve espíritos de alta elevação para cuidar da nossa programação reencarnatória.
Muitos podem dizer, se temos liberdade de escolher e novas oportunidades para corrigir, eu posso escolher o erro. Erro à vontade e depois a misericórdia divina vai me permitir o resgate e o reajuste. Mas a que preço? Muitas vezes preços doloridíssimos. Quantas pessoas encontramos, às vezes, em cima de uma cama, desde o nascimento? Quantas pessoas com dramas físicos terríveis? Quantas pessoas com doenças psiquiátricas, psicológicas, de difícil controle diagnóstico, sofrendo horrores? Por que isso? Por que Deus permite vidas desta natureza? Para o ajuste, para o resgate, para o aperfeiçoamento moral. Deus já disse também aqui, não privilegia ninguém. Somos criados da mesma forma, com as mesmas condições. E à medida que vamos fazendo nossas escolhas, nossas vidas vão tomando o rumo que essas escolhas vão nos levar. Portanto, tem um pensamento de Teilhard de Chardin, aquele escritor francês, um teólogo, mas que ele tinha uma espiritualidade fantástica. Ele dizia que nós somos nossa própria criação. Em função dos pensamentos que elaboramos, ao pensar, é o que permite a gente fazer a escolha. E realmente, nós somos o que pensamos neste sentido. Muito do nosso futuro já está programado por nós em função das ações que tomamos agora, cujas consequências, benéficas ou não, vão ocorrer numa vida futura, não necessariamente aqui e agora. Para ter essa garantia de uma vida boa, plena no futuro, vivamos o aqui e agora, sempre voltado para o bem, para o auxílio ao próximo, cuidando dos pensamentos, pensando melhor antes de escolher, antes de agir, para que sejamos mais sensatos, mais fraternos, mais aquietados. Veja quantas tragédias existem no mundo. Recentemente, este homem que ficou aí 21 dias na mídia, o matador Lázaro, que resultou desencarnando com vários tiros, etc. Nós podemos nos perguntar, por que não orar também para ele? É um espírito com tantos erros, com tantos dramas, com tantas dores. Além de orar para os que ele feriu, orar também por ele. Esta é a lição que Jesus nos dá. Amar ao outro como a nós mesmos. Ou seja, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Se assim vivêssemos, erraríamos tão pouco. Estaríamos num patamar de serenidade, de tranquilidade. Hoje eu estava lendo Leon Denis, um grande escritor da época de Allan Kardec, que escreveu um dos livros, já falei aqui, mais maravilhosos que eu conheço, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro primoroso. E acabei pegando um capítulo em que ele fala, veja que curioso,
sobre pandemia, porque ele viveu a pandemia de 1920, ou morreu logo aí e desencarnou nesta época, em que ele diz que muitas pessoas que estão desencarnando naquela época, por conta da pandemia, aconteceu em função do medo, da angústia, da ansiedade, da preocupação em ter a doença. Por conta disso, atraiu o vírus para si. Recentemente, estudos mostram que as células falam, elas têm luz e elas leem nossos pensamentos. Elas leem as escolhas que fazemos. E boas escolhas geram melhor saúde. Observe quando estamos bem, pensando bem, ajudando bem, servindo bem, como nosso corpo físico está mais aquietado. Embora saibamos que nascemos com a certeza da finitude do vaso corpóreo e com a certeza intrínseca de que somos seres eternos e imortais. Já estamos encerrando, Pedro já me fez um sinal. Sófocles, da antiguidade, um grande teatrólogo com grandes peças, ele falou sobre a esfinge, que diz assim: decifra-me ou devoro-te. Então nós temos que nos decifrar, olhar para dentro de nós, nos autoconhecer. E nos autoconhecendo, nós vamos invariavelmente fazer melhores escolhas. Encerrando nosso trabalho desta noite, desejamos a todos uma semana com oportunidades redentoras, com oportunidades de fazermos o bem, de sermos pessoas melhores. Que Deus nos guarde, nos ampare, nos proteja e faça com que procuremos não só viver a matéria, mas que tenhamos um olhar para a nossa transcendência. Muita paz a todos. Que assim seja. Namastê.